é claro, nos propusermos a ganhar uma alma para Jesus no ano, no fim do ano, esse número aqui dobra. É ou não é verdade? Dobra. E esse número dobrado, se cada um se propuser de novo a ganhar mais um, esse número dobra de novo. É uma matemática simples. Mas por que é tão difícil, irmãos, a respeito disso? Ouvimos bastante isso nesses últimos dias, quando estivemos lá no nosso congresso de pastores e líderes, com os nossos bispos, ouvindo ali bastante sobre discipulado, sobre o resgate, né, do chamado de cada um de nós como Igreja do Senhor Jesus. É uma matemática simples, mas por que é tão complicado de acontecer? O meu papel e o seu papel, porque pastor também é ovelha, é que as pessoas olhem para nós e queiram a mesma coisa que nós temos. E a gente fazer as pessoas se apaixonarem por Jesus, pelo Evangelho, pela palavra de Deus. E a gente dá a essas pessoas um subsídio que elas possam dizer a partir disso: eu quero isso também para mim. Eu sempre falo que tem uma conta que não fecha em São Gonçalo. São Gonçalo é o município que tem o maior número de igrejas no Rio de Janeiro. Então, São Gonçalo era para ser o município mais próspero, mais feliz, menos violento, mais abençoado, de maior número de paz, de alegria, de vida abundante, porque tem uma imensidão de crentes em São Gonçalo. Por que São Gonçalo não é essa cidade tão abençoada, tão maravilhosa, que deveria ser, com esse número gigantesco de igrejas que agora mesmo estão reunidas? E já se reuniram pela manhã. A gente teve um culto pela manhã às 9h30, um EBD às 8h30, um culto às 9h30, outro culto agora às 18 horas. Por que essa conta não fecha? Eu vou lhes dizer o que eu acho. Eu acho que a igreja do século XXI está perdendo a paixão por almas. Está perdendo a paixão por salvar vidas. E eu quero falar um pouco sobre esse discípulo do século XXI. Os crentes do século XXI estão divididos em 3 grupos. Eu, assim, os classifiquei. Primeiro grupo. Pode passar aí o slide para mim? O primeiro grupo é os crentes que receberam ensinamento de qualidade. Discípulos do século XXI. Crentes do século XXI estão divididos em 3 grupos. Pode clicar que vai passar. Os que receberam ensinamento de qualidade são fiéis a eles até hoje. E ali tem entre parênteses que essa é uma minoria. O segundo grupo é o grupo dos que receberam ensinamento, porém distorcidos, contaminados por movimentos neopentecostais. E há uma coisa que eu preciso corrigir quando se fala de neopentecostalismo no Brasil. Quando se fala de neopentecostalismo no Brasil e vai se pesquisar a respeito da origem, chega-se no homem. O nome dele é qual? Bispo Roberto Macalister. E eu quero dizer para você que isso é uma mentira. O Bispo Roberto nunca arvorou para si esse título de pai do neopentecostalismo e nem queria. Isso não é uma verdade. Porque as pessoas sabem de uma história que aconteceu uma vez em um culto da Cruzada de Nova Vida e nunca mais aconteceu. O bispo Robert Macalister, canadense, veio para o Brasil em 58, para a sua
voltou e implantou a Cruzada de Nova Vida em 1961 no Brasil. Ficou aqui no Brasil ministrando e ganhando almas para Jesus, e o trabalho cresceu. Ele alugou o auditório da ABI, no centro do Rio de Janeiro, na Rua Araújo, Porto Alegre, e começou ali o trabalho da Cruzada de Nova Vida. Nova Vida cresceu, Rádio Relógio era de propriedade da Nova Vida, e o bispo Robert McCarthy fazia café espiritual da manhã, pequenas doses de palavra na Rádio Relógio, e ganhou muitas almas para Jesus no Brasil, através da Rádio Relógio. Um dia, o bispo Robert McCarthy desabafou com o seu público na ABI e disse: eu vou voltar para o Canadá. Não tem mais como eu permanecer no Brasil, as ofertas que vinham do Canadá cessaram, eu estou tendo dificuldade de sustentar minha família no Brasil, eu vou voltar para o Canadá. E uma pessoa se levantou no auditório e disse: pastor, na época era pastor Roberto McAllister, o que vai ser de nós? O senhor é o nosso pastor, nós não temos uma igreja, como é que vai ser? E esse homem, de livre e espontânea vontade, saiu do seu lugar, veio ao altar e depositou no altar tudo o que ele tinha na sua carteira de dinheiro. E todas as pessoas do auditório se levantaram e fizeram a mesma coisa, dando para o bispo uma mensagem: o senhor não precisa voltar para o Canadá, porque essa igreja vai sustentá-lo. Isso aconteceu uma vez e nunca mais aconteceu. E as pessoas pegam esse episódio e dizem: o bispo Robert McAllister é o pai do neopentecostalismo, porque ele ensinou os pastores a tirar dinheiro da igreja. Vocês viram como eu faço dízimo e oferta aqui, gente? Pessoal, é hora do dízimo. Pega seu envelope e traz o que Deus mandou você fazer. Pronto. É simples assim. Porque quem convence o homem é o Espírito Santo. Então, muitos crentes do século XXI foram sim ensinados, receberam ensinamento, mas distorcidos, contaminados por esse movimento neopentecostal de a teologia da prosperidade, bênção o tempo todo. Você nasceu para ser cabeça e não cauda. Você foi chamado para estar em cima e não embaixo. Você vai ter para emprestar e não vai pedir emprestado, porque todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Pegam Deuteronômio 28, distorcem ele e empurram a goela abaixo de um público ávido por ouvir essas coisas. É um tempo que o apóstolo Paulo disse de comichão nos ouvidos. As pessoas amontoando para si doutores de acordo com as suas concupiscências. Mas se existem ouvidos coçando, existem muitos coçadores de ouvidos, profissionais, irmão, que entregam uma mensagem que um público quer e não que precisa. O terceiro grupo é os que